Oi pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês agora sobre a seleção artificial, tá? E o seu impacto sobre os ambientes naturais e sobre as populações humanas. Bom, primeiramente a gente precisa lembrar que a seleção natural, ela acontece no ambiente, né? Lá na natureza, né? Visto que Darwin, ele fala bastante sobre a seleção natural, sobre os agentes, né? Que o ambiente selecionava, né, a espécie para poder sobreviver naquele local, né? O ambiente selecionava o mais apto, o que tinha condições favoráveis de vida, o que tinha alimentação. Só que ele mesmo, né, começa um tipo de seleção artificial, né? Que momento que ele começa essa... O que é essa seleção artificial? Essa seleção artificial, ela é uma seleção que tem modificação da espécie, né, daquela espécie por conta do homem. Né? Então o homem interfere, tem a interferência humana para que possa acontecer essa seleção, né? essa modificação. E aí, o que vai acontecer então? O que aconteceu? O Darwin, ele gostava muito dos pombos. Então ele via que tinha alguns pombos que tinham o peito mais estufado, alguns um rabo mais bonito, outros tinham um canto. E aí ele começou a fechar os pombos, né, colocar um com o outro, para que eles cruzassem. E aí ele começou a selecionando, né, devido a esses cruzamentos, ele começou a juntar duas características, três, em um mesmo animal, né, por conta dessa seleção. E aí, a gente entra, né, nessa parte de escolher. Né? Então eles vão escolhendo, eles foram escolhendo aqueles que eram mais aptos, né? Aqueles que eram mais bonitos, certo? E beleza. Então aí a gente tem o Darwin, né? Aí a gente tem a homeostase. O que acontece na homeostase? Eles precisam, além dessas características todas, esses animais eles precisam ter um metabolismo, né, tanto catabólico quanto anabólico, que funcione de uma maneira correta e bacana, né, para que eles não tenham problemas. E aí a gente entra com um trabalho, né, da ciência. Com o decorrer disso tudo, né, a ciência começou a perceber que a utilização da seleção artificial era muito mais rápido do que a seleção natural. Por quê? Porque a seleção artificial, ela auxiliava em vários dos processos. Né? Tanto antigamente eles usavam, por exemplo, o pâncreas de alguns animais, se eu não me engano era porco ou boi, para retirada de insulina, para aplicação. Né? Hoje, eles utilizam bactérias que são produtoras de insulina, né? E aí a gente consegue perceber que isso demanda muito menos tempo, porque antigamente, para que acontecesse a seleção natural, demora milhões de anos para uma característica se implementar dentro daquela população, né? Então, com a seleção artificial, isso vai mais rápido. Né? Outra coisa que a gente tem é a domesticação de animais. Né? Bem muito tempo atrás, lá nos pré-históricos, eles começaram a domesticar os animais, domesticar lobos. Né? E aí, o que começou a acontecer? Algumas espécies começaram a ir cruzando entre si e foram chegando nos cachorros que nós temos hoje. Né? Se você perceber, né, as raças, nós temos diversas raças de cães, né, hoje. Por qual motivo? Devido a esses cruzamentos que vão acontecendo. Né? A gente tem o SRD, que é o sem raça definida, mas nós temos os pitbulls, né, temos os pinschers, lhasa, enfim, diversos tipos de cães, né, que são originados desses cruzamentos, né, diferenciados entre os animais, né? E aí com isso também surgem, né,
várias outras coisas por conta dessa seleção artificial. Inclusive, bactérias muito resistentes, né? Elas são mega resistentes a alguns tipos de antibiótico. Por quê? Você está utilizando, primeiro de tudo, usar medicamento sem prescrição médica já está errado, né? Então, esses medicamentos eles podem ocasionar, dependendo do que ele for, uma certa resistência a essa bactéria. Segundo, se você está ali a ponto de quase estar curando, né, de alguma bactéria, alguma doença bacteriana, como elas se dividem por conjugação, e aí está ali no 5º, 6º dia de infecção, e muitas já morreram. Uma bactéria que está ali, que estava se dividindo, ela acaba por se dividir por conjugação, porque ela pega um pedaço do DNA da outra, que estava ali mortinha, e incorpora no DNA dela. O que ocasiona? Uma certa resistência, porque aquela outra bactéria já teve contato com o antibiótico, porque ela estava morta, então ela pegou um pouco do DNA da outra que morreu, e ocasionou uma certa resistência, né, na própria bactéria. Sendo assim, elas se tornam resistentes, né, a esse medicamento. E aí você precisa ir ao médico novamente para poder trocar o medicamento, né? E nunca deixar de fazer por completo o tratamento, tá? Resistência aos medicamentos antirretrovirais. Quando você... Isso aqui, no caso, é a utilização de coquetéis para pessoas portadoras do vírus do HIV, tá? Quando você está infectado com o vírus do HIV, né, não é somente um vírus que infecta. Ele tem um processo de divisão que vai alterando, né, a sua capacidade de infecção, e aí por isso que eles fazem uma combinação desses medicamentos para estancar a reprodução exagerada do vírus. Então chega uma hora, ele acaba por não conseguir se reproduzir mais nas células, tá certo? E a tecnologia do DNA recombinante, né? Que é quando você consegue recombinar ele com algumas coisas para a utilização, né, do mesmo para o benefício do homem, tá certo? Lembrando que essa técnica do DNA recombinante ele tem a ver com os organismos transgênicos, que há um tempo atrás, agora, né, cerca de uns 10 anos, eu acho, por aí, uns 10 anos, eles estavam muito assim em cima da galera, principalmente o pessoal, os estudantes, né, que eu estava no meio disso tudo, porque eles acreditavam que esses organismos transgênicos, que hoje em dia nós nos alimentamos muito deles, né, eles são modificados geneticamente em laboratório, milho mesmo que a gente come hoje, né, ele foi modificado em laboratório. Muitos alimentos são modificados em laboratórios por conta dessa técnica do DNA recombinante. Eles são modificados de forma que aumentam o tamanho, sabor, proporção de crescimento, enfim, várias coisas, né? E eles acreditavam que isso poderia ser muito prejudicial para a população numa escala de curto prazo, né? Onde as pessoas poderiam vir a desenvolver muitas doenças, como câncer, por exemplo. E hoje, né, se utiliza muito desses organismos transgênicos. E eles estão fazendo cruzamentos de coisas diferenciadas para ver o que eles conseguem adquirir para benefício, óbvio, do ser humano. Então essa seleção artificial hoje, ela é vista como algo de benefício para a humanidade, né? Mas a gente tem que pensar muito em ética quando a gente faz algo relacionado a isso, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato, beleza? Até mais.